Olá pessoal, eu sou o Doutor Refrigeração, mais uma vez fazendo super dica aí para os amigos inscritos do canal. Você que à medida que recebe a notificação aí dos nossos vídeos, já deixa sempre o seu like. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Vocês que realmente se importam com o nosso canal. Vocês que realmente querem me ajudar. Eu digo isso porque tem muita gente que assiste o vídeo, usufrui do vídeo, mas não tem nem coragem de dar o like. Pessoal, mude as atitudes, me ajude aí. Me ajude que eu ajudo a vocês na medida do possível. Beleza? Então já deixa o seu like aí. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar tirando dúvidas aí de alguns internautas. Alguns amigos aí me procuraram perguntando para mim qual seria a posição do filtro secador em sistema de refrigeração, muito especial em refrigeradores. Então, como vocês podem ver, eu coloquei 3 filtros aqui em posições diferentes: na horizontal, na vertical e na vertical virado para cima, tá? Coloquei essas 3 posições aí para a gente tirar algumas dúvidas. E eu estou aqui com alguns modelos de filtro que eu vou estar mostrando para vocês. Esses filtros que vocês estão vendo aqui são chamados de filtros universais, ou seja, eles podem ser aplicados em qualquer tipo de sistema de refrigeração. Mas eu vou colocar aqui universal entre aspas, tá? Entre aspas. Porque hoje no sistema de refrigeração, os fluidos, os aparelhos que trabalham com fluido refrigerante R134A, eles trabalham com filtro XH7 ou então filtro XH9, que é o mais recomendável. Já em sistemas que trabalham com fluido refrigerante R600A, trabalha com fluido XH5 ou o XH6. Mas eu trouxe esses filtros aqui para mostrarem para vocês a aplicação, como funciona e quais os procedimentos a seguirem. Primeiro, nós temos um filtro aqui chamado de filtro universal, é um filtro com sílica e um filtro com rabicho, tá? Aí você diz, mas e aí, doutor, qual a função desse rabicho? Esse rabicho daqui, eu digo isso porque eu já fiz muito isso, fazia vácuo pelo rabicho do aparelho, tá? Quando eu não tinha bomba de vácuo, eu fazia o vácuo pelo rabicho. Aí você diz, mas é o correto, doutor? Não, porque vácuo pelo rabicho do filtro não permite com que seja retirado umidade de dentro do sistema. Você consegue retirar até gases não condensáveis, tá? Mas a umidade, se o sistema estava aberto por um certo tempo, com certeza acabou adentrando umidade. E vácuo pelo filtro não retira umidade. Umidade somente de vácuo, beleza? Em alguns casos de obstrução, limpeza com 141B e depois vácuo de novo no sistema, porque o 141B é um fluido e por ser um fluido ele acaba evaporando a pressão negativa. Eu tenho aqui também um outro filtro, considerado filtro universal. É um filtro com sílica, tá vendo? Bastante utilizado aí também. E eu tenho outro filtro aqui também com rabicho, só que esse filtro não tem sílica, é somente um filtro tela, tá? Eu tenho aqui também um filtro PL ou um filtro chamado de Faustão. É um filtro que tem um diâmetro aqui de 1 polegada, muito utilizado aí na linha comercial, tá? Desde já eu quero dizer para os amigos aí que não se aplica esse tipo de filtro aqui em unidade comercial, em hipótese alguma. O filtro ele tem que ser compatível com o tamanho do sistema. Eu já peguei aí ilhas, tá? Eu já peguei ilhas fazendo uso ou desse tipo de filtro aqui ou com esse tipo de filtro. Isso é um procedimento totalmente errado,
Beleza, pessoal? Então o filtro sempre tem que ser compatível com o tamanho do sistema. E nós temos esse outro filtro aqui também, tá? Só que esse é diferente, porque ele vem com a válvula Schrader, tá? Nele, que através dessa válvula aqui nós conseguimos fazer uma série de coisas. Dentre elas, fazer vácuo pelo evaporador e também pelo condensador, fazer um vácuo muito rápido. E em outras situações, se o fluido do aparelho for R600, a gente consegue, por exemplo, eu fiz a recarga sem a balança, entrou fluido demais no aparelho, eu consigo tirar o excesso de fluido através da válvula Schrader aqui. Um filtro também muito utilizado aí na área de refrigeração. Então vamos lá, pessoal. Eu vou inicialmente mostrar para vocês aqui esse filtro daqui, olha. Se vocês prestarem atenção, nós temos duas medidas de tubo aqui. Nós temos aqui tubo de 1/4 e aqui tubo 3/16. Aí você diz, mas e aí, doutor, qual é o diâmetro que eu devo prender no condensador? Sempre será o tubo de diâmetro maior, pessoal. Nunca o tubo de diâmetro menor. Tem muita gente que faz isso aqui, olha. Pega o tubo 3/16 e solda na saída do condensador. Isso é errado. Aí você fala, mas por que, doutor? Eu vou mostrar para vocês. Mas antes de eu mostrar esse ponto daí, qual é a função do filtro secador? Como o próprio nome fala, a função do filtro é filtrar. Filtrar o quê? Partículas que porventura se desprendam de dentro do sistema. Então, uma das funções do filtro é essa: reter partículas que se desprendam de dentro do condensador ou até mesmo do compressor. Segunda função do filtro secador: reter umidade que porventura estejam dentro do sistema. Então, todo filtro que tiver sílica internamente, olha, todo filtro que tiver sílica internamente, então a função da sílica será essa. A sílica, ela é um dessecante, ela absorve umidade de dentro do sistema. Agora, se o seu filtro for somente o filtro tela, a função dele é somente reter partículas. Aí você diz, mas e aí, doutor, como é dentro de um filtro secador? Eu gostaria de estar dando uma olhada. Então eu vou pegar esse filtro daqui, olha, e vou abrir ele para que vocês possam ver como é dentro do mesmo. Eu vou pegar aqui o cortador de tubo, tá? Vou abrir o filtro no meio aqui e vou mostrar para vocês. Primeiro, esse filtro ele está saturado, tá? Eu vou balançar aqui, ó. Não tá dando para ouvir nada. Então isso diz para mim que ele está saturado. Ou por óleo, o óleo deve ter circulado aqui dentro para fazer com que a sílica ficassem coladas uma na outra, tá? Ou então por pó que porventura se alojou dentro do condensador e durante o funcionamento veio parar aqui dentro do filtro. Eu vou abrir ele aqui. Vou passar aqui o cortador de tubo, vou cortar para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, já fiz o anel aqui com cortador de tubo e vou abrir aqui, olha. Como vocês estão vendo, a sílica ela está totalmente encharcada por óleo. Aí você diz, e da onde veio esse óleo, doutor? Deixa eu melhorar aqui a imagem para vocês verem. Olha para isso aí. E da onde veio esse óleo? Do compressor, pessoal. Se o compressor trabalhar despressurizado, ou seja, se ocorrer um vazamento no sistema, imediatamente o compressor tem que ser desligado. Para quê? Para que não ocorra isso aqui, olha.
E o que é isso? O compressor começa a mandar óleo para o condensador, tá? E esse óleo ele vai acabar ficando estacionado no filtro secador. Olha para isso aqui, ó. Então, é muito perigoso para um aparelho que está despressurizado estar funcionando. Olha para isso aqui como está. Eu vou explicar para vocês aqui agora como é internamente dentro desse filtro. Esse filtro secador aqui, ele contém duas telas, tá? Uma com uma malha maior, de diâmetro maior, e outra com uma malha de diâmetro menor. Não sei se está dando para vocês verem aqui, olha. Eu tenho aqui uma malha maior, justamente é essa malha que fica para a parte de cima, e a outra com uma malha menor, que é justamente essa daqui, olha, que fica na parte inferior do condensador. Fica nessa posição aqui. É por isso que o filtro tem que ficar do diâmetro maior para o diâmetro menor preso no condensador. Beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver, a sílica ela está totalmente saturada aqui, olha. Totalmente encharcada por óleo. Nesse caso daqui, o filtro já era. Por que é que acontece? O que é que acontece com o aparelho na hora da reoperação de gás, se não for feito limpeza no condensador? Pode acontecer de imediato o aparelho funcionar, mas logo depois o aparelho deixar de congelar, deixar de resfriar os alimentos. Aí você fala, mas por conta de quê? Por conta de sujeira, fuligem, que porventura esteja no condensador, ou até mesmo óleo. E o que é que acontece? Acaba saturando, obstruindo essa telinha daqui, olha. Eu vou arrancar essa tela do lugar aqui para mostrar a malha para vocês. Pronto, pessoal, retirei aqui, olha. Olha o diâmetro que é essa malha aqui, olha. Isso aqui é uma tela, tá vendo? Arranquei um pedaço daqui de dentro, olha. Então, no filtro secador, nós temos uma tela com a malha de diâmetro maior e outra tela com uma malha de diâmetro menor. É justamente essa de diâmetro menor que, obstruindo, deixa o aparelho sem resfriar e sem congelar. É por isso que nós chamamos de filtro saturado, por conta da malha da tela. Agora, essa saturação pode ser por fuligem, por pó, oriundo do condensador, ou então quando a própria sílica ela se esbagaça, ela se esfarela, tá? A depender do atrito, a depender da temperatura do condensador. Se o trocador de calor não tiver troca suficiente, a sílica ela começa a se esfarelar por conta da alta pressão, por conta da alta temperatura. Então, esse filtro que eu mostrei aqui para vocês é um filtro com sílica. Tá vendo aqui ela chacoalhando? Então, é justamente essa sílica. Um detalhe muito importante é que a sílica ela não é nessa cor. Ela é branquinha, tá? Ela é branquinha, ela tá nessa cor por conta da saturação, por conta da absorção de umidade, gases não condensáveis e também o óleo. Eu tô vendo que esse vídeo vai ficar muito longo, então eu estarei fazendo ele em duas partes, tá? Então nós já vimos aqui o filtro com sílica, já vimos aqui a tela superior e a tela inferior em que a gente fez uso de um filtro com sílica. Eu estou aqui agora com um filtro sem sílica. Esse filtro daqui é um filtro que infelizmente aqui no Nordeste o pessoal usa muito em refrigerador e em freezer. Só que eu não aconselho, pessoal. Aí você fala, mas por quê? Porque o maior inimigo da refrigeração é a umidade. O maior inimigo é a umidade. A umidade
ela faz com que o aparelho perca poder de resfriamento, de congelamento. A umidade faz com que o compressor tenha uma vida precoce e acaba danificando, contaminando todo o sistema frigorífico do aparelho. Então, eu não recomendo a utilização desse filtro. Aí você diz, mas e aí, doutor, e como é dentro desse filtro? Eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês também. Pronto, pessoal, eu abri ele aqui. Como vocês podem ver, ele não tem tela na parte superior, tá vendo? Só tem uma tela na parte inferior. Olha como é essa tela. Ele não tem sílica. Então, a probabilidade do sistema estar contaminado e você aplicar um filtro desse daqui, vai ser... O que é que vai acontecer com o aparelho? Não vai render 100%. E o aparelho, quando ele não rende 100%, quando o poder de refrigeração dele está reduzido, o que é que acontece? Às vezes o aparelho trabalha direto, porque não vai atingir a temperatura, o aparelho não consegue fechar totalmente o evaporador de líquido a baixa pressão e a baixa temperatura, em sistema force free, e em sistema placa fria, não fechará a placa por completo, a placa fria. Em alguns casos fica com aquele gelo meio solto na placa, que com a mão você consegue retirar. Então eu não recomendo em hipótese alguma tá fazendo uso desse tipo de filtro, somente filtro com sílica, que é esse filtro daqui, tá vendo? Aí você diz, mas e aí, doutor? Você falou, mas ainda não disse qual é a posição do filtro. Vamos lá. Detalhe muito importante que eu trago para vocês é esse daqui, olha. Vocês estão vendo a sílica chacoalhar, não estão vendo? Vamos lá. Eu fiz um desenho aqui no papel sobre o filtro secador. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver, eu tenho aqui o diâmetro maior do tubo e tenho aqui o diâmetro menor. Logo, o filtro vai ficar nessa posição aqui no condensador, olha. Não é isso? Então vamos lá. Aqui eu tenho a tela com a malha maior e a tela com a malha menor. Quando a gente chacoalha o filtro, a gente observa que a sílica ela se move, né? Se ela se move é porque existe um espaço internamente. Eu estou aqui com o filtro deitado, tá vendo? Olha, deitei o filtro. Se a sílica chacoalha ao ponto da gente ouvir, é porque existe um espaço internamente no filtro. Se nós colocarmos o filtro nessa posição aqui, olha, vou fazer o desenho para vocês verem. Pronto, pessoal, fiz o desenho aqui para vocês verem. O filtro aqui, ele está na vertical. Aqui, tanto aqui como aqui, a sílica, ela não está totalmente compactada, ela não está prensada entre as telas. Existe sempre um espaço. Tá vendo aqui, olha? Na vertical eu tenho esse espaçozinho aqui e na horizontal eu tenho esse espaço aqui. Então, em qualquer situação, ela vai chacoalhar. Mas é aí que está o segredo. Se, de repentemente, eu estou fazendo um serviço no aparelho e eu não tenho bomba de vácuo, eu não fiz limpeza no sistema, esse sistema pode estar contaminado ou por umidade ou então por gases não condensáveis. O que é que vai acontecer se eu colocar o filtro na horizontal? O sistema, a direção do fluido refrigerante é essa daqui, olha. A direção do fluxo do fluido refrigerante no condensador. Havendo essa brecha, havendo esse espaço, o que é que vai acontecer? Com certeza vai passar gases não condensáveis por aqui, como também umidade, por conta dessa abertura. Porque à medida que o fluxo do fluido ser injetado aqui no filtro secador, eu acho pouco provável, pelo peso da sílica, que ela saia dessa posição e se comprima no filtro secador. Ou seja,
seja comprimida, fazendo com que todos os espaços sejam supridos por conta da presença da sílica no ambiente. Eu acho pouco provável que isso aconteça, por conta dessas brechas aqui, olha, por conta desses espaços aqui que está me dando passagem, tá vendo? Agora, já o filtro na vertical, eu tenho uma outra situação, porque o filtro na vertical, a sílica, como são bolinhas, ela acaba se movendo, se deslocando, preenchendo os espaços existentes aqui no filtro, ele estando na vertical. É por isso que eu aconselho, na instalação do filtro, sempre instalar ele na vertical. Mas aí você pode dizer, mas espera aí, doutor, existem freezer que vem de fábrica com o filtro deitado. Pessoal, qualquer aparelho que saia de fábrica, ele sai totalmente isento de umidade ou de gases não condensáveis. E mesmo assim o fabricante coloca um filtro com sílica. Em hipótese alguma, o fabricante vai estar instalando dentro do sistema um filtro sem sílica. Então, mesmo o aparelho estando isento de umidade, mesmo o aparelho estando isento de gases não condensáveis ou qualquer outro tipo de contaminante, o fabricante sempre põe filtro com sílica. Agora vamos lá, eu abri o sistema, limpei o sistema, fiz vácuo no sistema, isso quer dizer que o sistema está 100% seguro? Não, pessoal, pode acontecer de ter umidade ainda presa em algum lugar, seja na tubulação, seja no condensador, seja no evaporador. É por isso que existem sistemas que a gente tem que fazer quebra de vácuo. Existem sistemas que a gente tem que substituir o óleo do compressor, porque à medida que a gente faz a reoperação de gás, o aparelho, o ponteiro do manômetro acaba entrando em vácuo, dando um indicativo de que o aparelho está contaminado por umidade. Então eu aconselho a vocês, na hora de instalar um filtro secador, sempre ponha o mesmo na vertical, não ponha na horizontal, beleza? Essa é a primeira parte do vídeo. Eu estarei fazendo a segunda parte do vídeo, trazendo mais informações aí para vocês. Beleza, pessoal? Metralha o like aí. Fica mais essa dica do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, deixa o seu like, se gostou. Se não gostou, você pode ficar com essa sílica contaminada aí, ó. Beleza? Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.